atuando em tantos casos de violência doméstica e vendo que o medo é maior do que a própria dor da vítima, a gente entende que esse debate precisa ser expandido para suas amigas, familiares, irmã, avó, colegas e também para outras áreas. Não dá para tratar a violência doméstica só no âmbito do direito. É um tema que precisa ser melhor discutido em outras ciências, nas grandes e pequenas empresas, nas filas do supermercado ou enquanto você espera o ônibus. Buscando essa expansão, nesse episódio, vamos entrevistar um psicólogo para responder a pergunta que seria o X da questão. Existe cura para homens que cometeram violência doméstica? Existem padrões para as mulheres que sofrem dessa violência? Mas vale questionar também o que leva uma pessoa a se enviesar por um caminho em que a agressividade dita o seu tom. E também o que leva uma pessoa a aceitar. Esse é o Helena, Além das Leis. Ei, Bruna! Oi, Laís, como é que você tá? Eu tô maravilhosa porque eu tenho certeza que você vai ficar levemente constrangida hoje. E eu já tô assim, me deleitando, ou melhor, utilizando um termo que os psicólogos gostam. Eu estou gozando com o seu constrangimento. Que bom, fico feliz de poder servir entretenimento. Há 30 anos servindo entretenimento. Gente, hoje temos um convidado, que talvez vai ser o único homem que a gente vai ouvir aqui. E aí, que prazer que eu tenho em conhecê-lo hoje. Então eu posso apresentar, Bru? Por favor, faça as honras. Thales Viana Coutinho é psicólogo formado pela Universidade de Região de Joinville, com atuação em contexto clínico e educacional. Tem MBA em Gestão Escolar pela USP e mestrado em Medicina Molecular pela Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais. Aí a gente já vê uma identificação, porque também somos filhos da UFMG. E eu ouvi dizer que identificação na psicologia é meio que a base de tudo. Se eu falasse todas as aulas e cursos que Thales ministra, eu ultrapassaria o limite de 40 minutos de episódio e ouviria do meu irmão de novo que eu falo demais. Além do exercício da docência, atua como psicoterapeuta na abordagem cognitivo-comportamental, com mais de 10 anos de experiência prática. E agora, além de identificação, temos o quê? Temos transferência, porque Thales é psicólogo da Bruna. É o último romântico, pois deu flores para sua noiva, e eu achei isso uma coisa muito fofa. É a esperança que homem hétero não é uma instituição falida e posta mesmo sem nenhuma insegurança de não ser levado a sério. Ou seja, extrapola bem as suas pseudo-vulnerabilidades. Recebeu por 2 vezes o prêmio People Expression, gastei meu inglês, thank you, fornecido pelo Erasmus, mais ou Erasmus Plus, I don't know, mas acho que prêmio mesmo vai ter todo o nosso coração. Bem-vindo, Thales! Aí Muito Bruno tem que falar, obrigado. Bem-vindo, Thales. Meio Há quanto constrangido. tempo? Quanto tempo? Quanto tempo? Bruna acabou de sair da sessão e Então, não chorou. Eu tô olha, muito então, indignada. que Não, nem todo situação. dia a gente chora. Gente, posso contar por que a gente escolheu Thales? Vou Pode, contar. Laís, por favor. Se você não for infringir muitos direitos humanos, pode. Não, não vou não. Escolhemos Thales por quê? Primeiro que eu achei maravilhoso, que quando criamos o podcast, o Thales deu muito apoio para a Bruna. E, Thales, eu não sei se você sabe, quando a gente ama muito o nosso terapeuta, a gente faz uma versão estendida da terapia, que é contar para as amigas a etapa 2 da terapia, tudo que foi conversado. E a Bruna sempre fala com muito carinho de você e tal. E aí, quando eu vi, porque eu faço psicanálise há 10 anos, e é tipo, se eu ver meu analista na rua, eu atravesso para não ter que cumprimentá-lo fora do nosso ambiente de consultório. Quando eu vi que o Thales estava super interagindo, gostando e apoiando o nosso trabalho, eu me senti tão acolhida também, sabe? Eu falei, gente, tem que ser o Thales. E Thales escreveu uma publicação falando sobre a questão da violência doméstica. E ele falou coisas assim, ele foi bem cirúrgico, assim, 3 pontos, que a gente vê meio que na prática, ele trouxe uma teoria que eu achei muito legal, e ele também desconstruiu tudo que eu achava que poderia, sei lá, salvar uma pessoa que sofre disso ou a pessoa que pratica, que é a questão da educação. E aí ele já falou, olha, não é tão simples assim. E aí eu falei, quer saber? A gente vai chamar um homem para falar sobre violência doméstica. Por quê? A maioria, a violência doméstica ela é praticada por homens, então agora eu quero ouvir um homem falando sobre isso também e me responder a minha dúvida principal, Thales. Existe cura para quem agride mulher? Esse homem tem salvação? Porque eu acho, honestamente, que não tem. A gente sempre tem. Eu gostava, eu sempre fui muito fã do Jô Soares, né? E aí, o Jô Soares tinha um bordão que ele falava assim: se essa caneca me diz oi, Jô, eu falo oi, caneca. Né? Ou seja, eu duvido poucas coisas no mundo, né? Então a gente sempre tem que acreditar nisso, tem que ter esperança de que dá para mudar um comportamento mesmo muito disfuncional, né? Não é tão simples assim, porque diz respeito a uma estrutura que a pessoa já tem, uma falta de respeito bastante generalizada com várias coisas. Então, é uma intervenção possível, né? Mas uma intervenção difícil, de longo prazo, né? E que tem que tolerar ou que tem que aceitar as limitações dela. Então, enfim, eu não diria que é impossível você
eliminar esse tipo de tendência de comportamento, mas também não é uma coisa tão simples, não. E o Por cara tem causa que da querer também, natureza né? disso. Qual que é a Sempre a natureza? pessoa que. Porque a natureza disso, ela é uma alteração na personalidade da pessoa, na tendência de comportamento dela. Por isso que eu falei, essas pessoas elas podem até não ser violentas no sentido físico com outras pessoas, mas são pessoas que têm uma orientação agressiva diante do mundo. E aí a violência doméstica é uma das agressividades que essa pessoa tem. Então, isso é um padrão já de comportamento dela. Foi estruturado em algum momento da vida. Não sou daqueles que falam que é até 5 anos, aqueles negócios lá, porque a personalidade ela é mutável, mas foi em algum momento estruturada como uma estratégia dela para lidar com a maneira como ela pensa que o mundo funciona. Tá? E que sempre que você tem uma alteração de personalidade, é muito difícil para o indivíduo reconhecer que tem um problema. Porque, por exemplo, se você tem um quadro de alteração do humor, o humor não é necessariamente você. O humor é a maneira como você vai experienciar os afetos no seu dia a dia. Então é fácil você reconhecer que o seu humor está disfuncional. Uhum. E fácil que eu digo também entre aspas, porque a pessoa tem resistência para isso, mas assim, é mais simples você chegar nessa conclusão e buscar uma ajuda. Se você tem uma alteração de ansiedade, a ansiedade também não é você, porque você tem a regulação dela e tal, e você vai perceber que ela está te causando muito problema no dia a dia. Agora, quando você tem uma alteração de personalidade, a alteração de personalidade é você. Então, a maneira como você vai avaliar você mesmo é afetada pela alteração de personalidade que você tem. Então, por isso que é tão difícil o indivíduo se reconhecer como possuidor desse tipo de alteração. E aqui eu porque existe uma categoria de transtorno que são os transtornos de personalidade. Uhum. Em alguns deles, versa sim com violência e tal. Eu não estou dizendo que todas as pessoas que são parceiros violentos têm transtorno de personalidade, mas é uma alteração da personalidade, certo? E aí essa alteração de personalidade, ela leva o indivíduo a ter muito menos chance, muito menos propensão de reconhecer que tem um problema e procurar algum tipo de ajuda. Além disso, tem a própria normatização, né, da sociedade, que aí já trata vários elementos que precedem a violência, porque eu tenho a convicção, né, de que ninguém acha que é normal a pessoa espancar uma outra pessoa. Eu acredito que isso não chega a ser considerado normal. Mas todos os eventos que acontecem antes desse nível, as pessoas vão passando pano na sociedade, né? E aí essa passada de pano da sociedade vai fazendo com que o indivíduo vai tendo mais permissão para avançar cada vez mais uma nova casa, né? Se a E gente parar pra aí isso pensar que já existiu a tese de legítima defesa da honra, que foi o caso do Docker Street, né? Assim, eles aplicaram a tese que a partir do momento que a honra dele estava sendo questionável, ok, o homicídio como excludente de licitude. Não, eu tô maratonando agora, porque eu não tô, nenhuma série tá me prendendo. A última que eu assisti foi o live action do Avatar. Gente, muito boa essa série, assistam. E aí, nenhuma série tá me prendendo. Então, o que que eu tô fazendo? Tô maratonando Mulheres Apaixonadas, que tem Helenas. Aí, eu tava vendo o Theo, que é o saxofonista, o boêmio, o romântico, ele brigando com a Helena, ele encosta nela, assim, dá uma sujigada nela. E eu falava assim, gente, como não só não problematizou, como achou legítimo colocar isso no roteiro, a forma que ele grita, a forma que ele vai pra cima, tanto dela como da Heloísa, o gaslight que a Heloísa também sofria, e era, lembro que na época o Cacete e Planeta até fazia sei lá, uma releitura falando do personagem, uma sátira boa, da Eloquisa. É muito louco como a sociedade foi normalizando e agora vem rompendo. Então, assim. Isso a gente vem falando muitas vezes, né, Laís? Dessa permissibilidade da sociedade, dessa, às vezes, até premiação desses comportamentos como comportamentos normais. E é o que o Thales disse. Eu acredito que seja muito nítido quando você vê alguém levantando a mão, quando você vê alguém até levantando a voz ou encostando. Mas esses outros comportamentos, como a naturalização da carga mental, por exemplo, que foi o tema de um dos nossos episódios mesmo, do gaslighting, enfim, tudo isso passa muito despercebido e tanto é violência quanto é ensejador de medida protetiva, mas não tem esse apelo social, não tem talvez essa percepção social de que isso também é uma forma de violência. É muito Exato, louco. exato. E fora a própria
É porque é interessante como existem alguns movimentos, né, na sociedade, sempre teve, né, mas agora com a internet, assim, a internet não criou nada, tá? As pessoas às vezes ficam colocando como se a internet fosse né, um bode expiatório, a internet não cria nada, ela só potencializa aquilo que sempre existiu, né? Então, ideologias masculinistas que a gente fala sempre existiram na sociedade, né? Hoje em dia a gente tem algumas características bem caracterizadas por isso, né? E elas versam muito, elas cooptam, inclusive, muitas pessoas com base em ideais de comportamento masculino, que são ideais disfarçados de é, é, benefício ou de virtude, mas que, na verdade, é uma infantilização da outra pessoa. Tá? Não, E a gente desenvolve, pode Thales, depois. isso é Mas aí também tem que. Vou explicar aqui direitinho, mas também para não levar a ferro e fogo, porque não parece também que qualquer tipo de gentileza um preconceito implícito. Não é. Tá? uhum. A pessoa tem que ser gentil com as pessoas, o homem, a mulher, tem que ser gentil com as pessoas, tem que tentar favorecer o bem-estar da outra pessoa, contribuir para ela se sentir melhor, né? Aliviar o sofrimento, porque isso é civilizatório, né? Isso é o que a gente espera de um ser humano normal, né? Funcional. Mas o que acontece? Tudo depende da intenção com que aquele comportamento ele acontece, ou do maquinário psicológico por trás dele. Então, por exemplo, se a pessoa ela faz uma gentileza para alguém, ou age de uma forma simpática ou pró-social com alguém, mas aquilo, na verdade, deriva de uma noção de que o outro é incapaz de fazer aquilo, que o outro, sem essa escada que você oferece, aquela pessoa não consegue subir em um muro, né? Isso é um comportamento disfuncional, isso é um preconceito implícito. Ainda É que tipo a oferecer uma pessoa. ajuda, achando que a pessoa não é capaz de fazer, não porque quer ajudar, para facilitar, por carinho, gentileza, cortesia e tal. Isso, né? Aí tem aqueles exemplos, né, que as pessoas às vezes dão assim, mas não é nem nesse ponto, mas tipo assim, abrir a porta do carro, abrir não sei o quê, né? Se a pessoa faz aquilo realmente por uma gentileza, não tem problema nenhum a pessoa abrir uma porta do carro, a pessoa pagar uma conta, a pessoa fazer algo, não existe as pessoas ficam discutindo coisas que na verdade não. Agora, se a pessoa paga uma conta porque, tipo assim, ela tá tutelando, vamos dizer, ela tá dizendo que aquela pessoa não tem capacidade de pagar uma conta, não tem capacidade de abrir uma porta, ou não tem capacidade de se defender diante de alguém, né? Então não E, tem inclusive, capacidade de se dar uma ofende se resposta. a outra pessoa oferece para dividir. Então, E tem esse prisma também, né? Quando as pessoas às vezes se ofendem, ou o inverso, quando acha que é obrigação dele pagar aquela conta. Enfim, é muito interessante você trazer esse assunto, Thales, porque a gente tem que romper um pouquinho com aquela dogma do feminismo, do Radfem, talvez, de que tem que, a mulher tem que, o homem tem que, porque isso às vezes é penoso pra gente, às vezes nos cansa tanto, e a gente passa a ver simples gentilezas, questões do trato social que seriam desejáveis, independente do sexo, como questões a serem rechaçadas, e não necessariamente, às vezes a gente quer sim ser um pouco cuidada, né, e não tem que ver isso como um problema, partindo dessa premissa que você levantou, de analisar a intenção com que aquilo está sendo feito, se não é uma intenção de tutela, se é somente uma gentileza, não tem problema nenhum, mas às vezes a gente fica um pouco preso nessas amarras do tem que, né, eu tenho que demonstrar força, eu tenho que demonstrar independência, e às vezes a gente acaba se punindo por isso, abrindo mão de ser bem tratada às vezes, e talvez seja só isso, talvez não caiba uma militância em todos os lugares, a partir do momento que você analisa essa perspectiva, como você disse no começo. eu acho que é o seguinte, a gente tem que se sentir empoderado na vida, porque é essa sensação de poder que dá vontade da gente seguir adiante. Então, se alguém nos ajuda no sentido de aumentar esse nosso poder, tá tudo certo. Se alguém nos ajuda na ideia de que a gente não tem poder, desvalorizando o poder que a gente tem, aí isso é abusivo. Né? Perfeito. Então, não é o fato da ajuda, não, é a intenção que a pessoa tem com aquilo ali. Certo? É porque na vida, assim, boa parte das resoluções dos conflitos da vida seriam trabalhados se as pessoas prestassem mais atenção na intenção dos outros, né? Então, tem comentários que a pessoa faz que são, até se você pegar literalmente, depreciativo. Tá? Uhum. Mas é um depreciativo que você dá uma permissão para aquela pessoa fazer. É uma brincadeira com você, que pode ser uma brincadeira incorreta se fosse feito com uma pessoa desconhecida, mas que naquele trato, naquela configuração que você estabelece com o outro, você autoriza aquela pessoa a falar aquilo, e você vai ver que a forma como ela está te falando não é uma forma agressiva, não é uma forma depreciativa, não é uma forma para se jogar para baixo, é um senso de humor daquela pessoa.
E tem, de outras maneiras, pessoas que fazem comentários super sérios, super nenhuma, mas que são absolutamente depreciativos da outra pessoa. Então, na verdade, não é o conteúdo da fala, não é a maneira como se fala aquilo ali, que vai determinar se aquilo foi uma coisa propositiva ou destrutiva. Né? Então tem gente, por exemplo, que pega aquelas, né, isso em geral, você pega aquelas canções, tem vários problemas em canção de Niná, tem coisas racistas, tem coisas tem canção de Niná que é uma história de terror. Mas o que acontece? A criança não tá prestando atenção que o pai foi trabalhar, que não sei quem, que quem na verdade tá cantando a música é o demônio para ela. Ela não vai ter essa noção. Ela dorme, por quê? Porque a forma como é falado é uma forma gentil, é uma forma cortês, é uma forma que soa bem aos ouvidos e aquece nosso coração. Então é isso que importa no fim das contas, né? Então, se a gente é tratado com essa gentileza, aquilo ali não é um preconceito. Mas se a pessoa faz isso por te depreciando, te colocando como você sendo incapaz de realizar determinadas tarefas, e o principal é a defesa, é aquelas pessoas que acham que tem que defender, né, o homem provedor, né, o homem que tem que defender a casa e não sei o quê, né? É claro que se tem alguém invadindo a sua casa, todo mundo vai ter que defender de alguma maneira ali, né? E cada um vai defender como for necessário, né? Mas assim, as pessoas que estão, ela tem condição de se defender, ela tem condição de dar uma resposta para outra pessoa, certo? E aí você, no caso, endossa aquela defesa que o outro fez, certo? Mostrando Sim. que você está do lado da pessoa, você está dando apoio para a pessoa, mas você não toma a dianteira e faz uma defesa como se a outra pessoa fosse incapaz de responder a uma ofensa que ela recebeu, entendeu? Ela responde e você ajuda, né? Porque aí você soma força para responder a situação, mas ela tem força, ela tem capacidade para isso. Então isso não é ruim. Gente, foi aniversário de 90 anos da minha avó, aí eu fui pra Muriaé, que fica perto da cidade da Bruna. Longura, tá? Longura. Aí, eu fui com meu irmão dirigindo. E meu irmão é aquele pai de aeroporto, sabe? É tipo, é muito louco. Ele, tipo assim, ele já chega e fala, isso. Que horas que a gente sai daqui? Ó, a gente sai daqui tal horário. Quando a gente sai, ele já leva 2 garrafinhas de água com gelo pra garantir água gelada no caminho. Ele é taurino, ele gosta muito de comer. Eu sou dessa, eu acredito sim, tá, Thales? Ele gosta muito de comer. Então ele já faz o trajeto de, tipo, os melhores restaurantes de estrada. Óbvio que a gente tem que passar, a gente faz o caminho mais longo pra ir no Roselanches, porque é a nossa infância. E aí a gente já faz, tipo assim, o que a gente vai comer, o que a gente não vai comer. É uma coisa maravilhosa. Aí quando a gente chega no hotel, onde você quer jantar? O que você quer fazer? É tão gostoso receber esse cuidado, esse carinho, que eu fico assim, gente, isso não é como se eu não tivesse capacidade de pegar meu carro, dirigir, eu fazer a minha rota gastronômica, mas é um cuidado. Isso é muito bom, né? É uma forma de afeto linda, assim. Sim. É curioso, Laís, que eu li uma frase no Instagram uns dias desse, há pouco tempo, e eu fiquei pensando a respeito dela. Eu até abri aqui para ler, que fala assim: o homem certo na sua vida saberá que você é capaz, mas nunca vai te deixar fazer tudo sozinha. E aí, primeiro isso me deu um certo incômodo, e aí depois eu fiquei pensando, falei, talvez seja isso mesmo, ele sabe que você consegue, era uma frase até contextualizando, ele estava presenteando ela com um carro. Ele sabe que ela é capaz de comprar um carro, ela é muito bem-sucedida, mas ele presenteou ela com um carro. Então, qual o problema disso, né? Por que olhar isso com... Que não, só um agrado mesmo. É porque assim, o relacionamento humano, ele é para ser uma ajuda mútua mesmo, né? Se for para se relacionar cada um por si, não tem relacionamento. É melhor os dois ficarem sem ninguém, porque aí. Então, a ajuda mútua pressupõe que os dois têm igual potencialidade para lidar com as situações e vão viver a vida colaborando um com o outro. Né? Não pode tratar como outra pessoa sendo infantil, porque essa infantilização é que é o grande problema. Eu lembro que uma vez eu estava participando de um programa de entrevista, né, no YouTube, no canal My News, e a gente estava falando daquele caso da deputada que o outro lá falou para ela que se ela queria um hambúrguer. Vocês Eu lembram não vi desse isso, não. caso? Não. Eu acho que eu não me lembro também, A minha não. resposta seria sim, eu sempre quero hambúrguer, minha comida preferida. Então, mas o que acontece? Aí foi o que surgiu essa discussão. Porque aí a Miriam, né, que é amiga minha e tal, era responsável, né, pelo canal, aí ela falou assim, mas Thales, explica por que ele perguntou se ela queria um hambúrguer, certo? Porque ela estava meio desequilibrada, ele falou que ela estava muito desequilibrada, se ela queria um hambúrguer para se acalmar.
né? Aí a minha resposta é assim: o que você faz com uma criança que tá gritando no seu ouvido? Você dá um McLanche feliz. Então, quando ele pergunta para ela se ela quer um hambúrguer, ele tá tratando ela como se ela fosse uma criança. Você tá desequilibrado igual uma criança. Você quer um hambúrguer para ficar mais calminha? Certo? Então, é isso que é o preconceito. É a infantilização do comportamento da outra pessoa. Então, ele estava tratando como se ela não tivesse condições psicológicas de estar naquele cargo ali, porque aquilo ali é para adulto. Ela está se enfiando numa conversa de Nossa, adulto e para ela comeria um calar a boca. hambúrguer na outra sessão e ia continuar gritando na cabeça dele, pra deixar de ser Então, otário. não, então, pois é, mas é esse que, porque às vezes as frases, elas significam uma coisa, um buraco muito mais embaixo. Então não é pelo hambúrguer em si, é pela infantilização, é o McLanche Total. feliz, entendeu? Então isso é a depreciação da outra pessoa. E aí isso é um comentário extremamente sexista. Sob Isso nenhum que eu ia ponto falar. de vista, aquilo ali pode ser nem justificável por nenhuma razão, entendeu? Então, e soou mal, e foi realmente, teve a represália, não tanto quanto deveria ter mais ainda, né? Mas também não deixaram passar em branco. Mas, assim, é um sinônimo, é um evento, na verdade, é um exemplo de como que essa infantilização é a base da atitude preconceituosa. E aí tem a ideia do cavaleiro branco, né? Que é aquela pessoa, aquele príncipe que vai chegar, vai tirar a pessoa ali da masmorra, que a pessoa estava lá, e aí vai resolver todos os problemas da pessoa. E não por acaso, né? Porque é um movimento que eu estou estudando com alguma. E é tão bizarro, porque daí eu sou obrigado a ver aqueles vídeos, né? Daquelas pessoas. E aí agora o YouTube eu acho que eu Eu sou um tô Red amando. Pill. Né? Eu tô amando que Porque você tava o eles, tempo inteiro tentando não falar Red Pill e eu falei, eu vou falar, eu vou falar. eles adoram. Não, tem que falar isso aí, porque, né, entre outras coisas, isso nem pode. Isso é crime em outros países, né, desenvolvidos. Você não pode ter o registro Red Pill em outros lugares do mundo, porque isso é um comportamento visto como. Aqui no Brasil, infelizmente, a gente trata isso de uma maneira jocosa, né? Jocosa. Porque ainda não aconteceu nada do que já aconteceu em outros lugares. Né? Porque esse movimento, enfim, ele provoca, entre outras coisas, lobo solitário. Né? E aí são atentados gravíssimos, e Massai tem vários exemplos, né? Nos Estados Unidos, na Inglaterra, em vários lugares que isso já aconteceu por motivação assim. Mas, então, infelizmente, enquanto não acontecer um grande caso como esse, a gente vai tentar tratar como, tipo assim, é o cara lá que, né, fala do Campari, é o cara que fala, sabe? Mas tem uma movimentação muito, muito complicada em relação a esse tipo de discurso. Mas aí, então, o que acontece? Uma das metáforas que eles usam é a síndrome do cavaleiro branco. Então, eles querem ser o cavaleiro branco para quem? Para uma unicórnio. É tão bizarro, né? O que é unicórnio para eles? Unicórnio para eles é a versão feminina da Red Pill. É aquela que Ai, pronto. aceita todos aqueles negócios para casar com o Red Pill, para se relacionar com o Red Pill. Enquanto não encontrar, por isso que é tão raro, por isso que eles não têm relacionamentos, porque tem que achar um Unicórnio. unicórnio. Por isso que unicórnio é de raridade, né? Achar uma Unicórnio corajosa que aceita pegar uns machos Ô, Deus, que livre. ô então, Thales, eu às vezes falo que esse tipo de homem, eles são heterossexuais, mas eles são homoafetivos, porque eles guardam todo o amor deles, todos os sentimentos para outros homens. então, E nas mulheres eles jogam apenas a realização sexual, porque toda a realização afetiva, as amizades, as parcerias de trabalho, as pessoas que eles respeitam, são, na verdade, outros homens. Então, eu sempre falo assim, esse é um Nem precisa clássico. ser de pio pra isso, né, amiga? Tipo assim, se é o Esse é um, padrão, de médio. então e aí eu falo isso. Eles são esse heterossexuais, mas comportamento. homoafetivos. Então, esse comportamento é que eu estou escrevendo justamente um livro sobre isso aí, né? E aí, um dos títulos subtemas do livro vai ser justamente sobre isso aí. Se são pessoas dentro do armário, tá? Não são, tá? Porque é isso que as pessoas pensam, que é tipo assim, porque ele não gosta de mulher. Mas aí tem duas coisas que são problemáticas nisso aí. Primeiro, porque a ideia de que se ele é homossexual, então ele é assim porque ele é homossexual, como se o homossexual fosse agressivo ou depreciativo Exato, ou e alguma você coisa do acaba tipo. usando isso como uma forma depreciativa. Entenda, quando eu E, disse aqui, não é não, numa forma depreciativa, não. É eu porque sei. realmente os afetos deles parece que eles reservam a outros homens. Não E vai ler não, uma e não, mulher, não vai num filme não dirigido por uma vai, mulher, numa não exposição vai de ter arte uma de uma mulher, não conversa de, contrata uma mulher. Mas uma ele vai conversa de atrás de uma política com uma mulher, mulher. só que é uma mulher unicórnio, entendeu? É Exatamente, uma porque não mulher. existe, por isso que ele quer ela. Existe a femicel.
Isso Femicel. tem até Meu Femicel. Deus. Femicel é a versão. Cara, o buraco é bem baixo, o negócio vai É descendo. desesperador. E você vai assim, tipo, lembra o Poço? Já viu o filme do Poço? Aham. Que é Sempre tem um nível abaixo. sempre tem um nível abaixo, cara. Lá no final talvez tenha uma panacota. Mas é muito. Deus. Talvez não tenha também uma panacota lá embaixo, sabe? Então, assim, você vai descendo, existe os femicels, né? Que é a versão de que considera que aquilo ali é o padrão de comportamento mesmo. Então, e elas são os unicórnios, né? Então, eles estão atrás dessas pessoas e eles consideram que isso é o padrão de como a mulher deve ser. O problema deles é que eles não toleram a diversidade feminina. Que é esse que é o problema. Então, a raiva deles é toda voltada tanto para a diversidade feminina, quanto também, quanto também para aquilo que eles chamam de shads. Os shads são os homens tipicamente masculinos. Que é aquele homem fisicamente atraente, que todo mundo gosta, aqueles do High School Musical, sabe? Aquelas coisas, aquele padrão assim. Todo mundo é muita gente. Todo mundo é muita gente. Eu gosto de feios. Então, pois é. A gente Então, sabe, Laís, a gente conhece seu marido. Brincando. Tadinho, ele é lindo, Thales. Meu Deus. Então, então é tipo esse tipo assim, que aí vai, aí eles também ficam com raiva dessas pessoas. Tanto que os alvos dos ataques, quando são motivados por isso, são as mulheres e os homens atraentes. Então eles têm raiva dessas duas categorias de pessoas. Né? Então, por isso que é um movimento que bem complicado, e tem várias vulnerabilidades, e que vai virando uma teoria conspiratória, vai misturando um monte de coisa, teoria conspiratória, com metáforas totalmente... Eu fiquei pensando assim, como que o pessoal que escreveu, né, o Matrix um filme extremamente interessante, como é que ele pensava que ia chegar num dia e virar a metáfora da pílula vermelha? Vontade de escrever. Sabe, tipo assim, meu Deus, aconteceu uma anomalia na Matrix ali, sabe? Eles tipo teriam assim. se arrependido disso, com certeza. E não raro, esses mesmos homens, eles, quando vão debater por menos do que isso, o Édipo furou os olhos, né? Por menos do que isso, o Édipo furou os olhos. Não, falar de Édipo porque é sensível, Thales. É sensível. É sensível. Mexeu com a Laís agora. Mexe comigo, Édipo. Então. Muito apaixonada pelo meu pai, não dá. É uma relação complicada. A gente vai deixar isso para um próximo episódio, mas não raro, Thales, é melhor. Não raro esses homens, eles acabam, quando vão discutir com mulheres, usando argumentos ad hominem, né? Eles atacam as mulheres e não os argumentos dessas mulheres. Isso é interessante também, porque ali eles se veem diante de uma mulher que tem mais argumentos, que tem mais repertório, que tem um conhecimento maior, e eles começam a atacá-la pessoalmente. Porque você está desequilibrada, você está nervosa, será que você está de TPM? Quem nunca ouviu isso, né? Quando uma mulher começa a ser assertiva, você pergunta, você está de TPM? E confundem isso com assertividade feminina, porque num debate você às vezes precisa ser mais assertivo, e no meio do trabalho, e muitas vezes isso é usado contra ela. Mas você está irritada, olha a sua voz está ficando fina, você quer chorar? E só quem é mulher sabe, que já passou por isso. Imagino que a Laís já tenha passado por isso em audiência também. Não, porque eu sou a Dercy Gonçalves, né? Se me irritar, você quer ir pro fundão, a gente vai pro pré-sal brasileiro, meu filho. Eu já falo uma coletânea de palavrões, você quer ir pra baixaria? A gente vai. Mas é muito também, comum. Né? Sabemos. Meu filho, do meu francês, meu cu. Tipo isso, me poupe. Se você quiser ser subterrânea, a gente vai pro pré-sal brasileiro. Não vem com essa pra cima de mim, não. Mas é complicado demais, Bruna. E é muito difícil também, porque a gente foi condicionada, né, socialmente, a seguir uma cartilha. E entre os direcionamentos dessa cartilha estava de ser desejada, de ser aceita, de ser escolhida por um homem. A gente fala muito sobre isso. E ser disruptiva já impõe assim, um ensejo a não escolha. E aí é complicado você conseguir bancar isso, porque você tem que bancar sua independência, você tem que bancar sua autonomia. São coisas que dói, né? Não é todo mundo que tem essa força, assim. E é uma coisa construtiva também, é muito complicado. E é horrível isso, assim. Você não só tem que bancar, como nós participamos, tá, semana passada, de um grupo de estudo de psicólogas, e uma delas falou uma questão muito interessante que eu nunca tinha parado para pensar. As mulheres, elas vieram nesse processo de ocupar espaços, de conquistar, e às vezes a gente agora quer ter o direito de não ocupar alguns espaços. De falar, cansei, eu não quero ter que ocupar esse espaço. Às vezes a gente está muito cansada mesmo. E é o que a Laís falou, a gente tem que bancar tudo isso, né? A gente tem que bancar uma vida profissional, a gente tem que bancar uma vida pessoal, a gente tem que bancar tanta coisa que às vezes a gente fica cansada, exausta. A gente conquistou um lugar na sociedade
e a gente ainda tem um lugar que a gente precisa cuidar dentro da nossa vida pessoal, que às vezes cansa, que às vezes é exaustivo, é muito pra gente mesmo. E aí, ela estava falando isso num contexto de, quando a Laís perguntou, tem cura pro homem? E a gente estava falando sobre isso nesse Eu sempre grupo de pergunto isso, estudos, tá? sobre... Pra todo psicólogo que eu conheço. E aí a gente estava falando sobre o papel da mulher nessa cura, se cabe a gente ensinar, e é óbvio que a gente sabe que ninguém está aqui para fazer papel de professora, de mãe, de mentora, e também porque é cansativo. E aí foi quando ela disse isso, a gente já ocupou tantos espaços, por que que essa cura, essa mudança, essa melhora também vai recair sobre os nossos ombros? Talvez a gente não queira assumir esse papel. Então, mas é por causa de uma coisa que a gente chama de ameaça de estereótipo. O que que é ameaça de estereótipo? É o seguinte, é quando você teme que um comportamento seu não vá ser considerado somente uma coisa que veio sua, ou você não vai ser considerado só uma representação sua, mas uma representação de todo o grupo que você julga representar. Então, por exemplo, isso é super sério na escola. Porque, por exemplo, diferenças de gênero em matemática não existe. Tá? Mulher e homem têm a mesma capacidade de raciocínio matemático, certo? Em geral, até se considera que o desempenho feminino seja superior, porque a matemática guarda muita semelhança com a estrutura da gramática, tá? Mas ainda assim, esse mesmo resultado superior não é estatisticamente significativo. Então a gente considera que, na verdade, não tem diferença de gênero na matemática. Mas aí a gente vai para a prática de sala de aula. Por que que a matemática é vista de forma mais ansiosa pelas meninas do que pelos meninos? Certo? Porque existe na sociedade a crença de que a mulher não sabe matemática. E não existe na sociedade a crença de que o homem não sabe matemática. Aí o que vai acontecer? Quando tiver uma prova de matemática, a ameaça de estereótipo é esse mecanismo que acontece na mente feminina, nesse caso, que não acontece no homem, de que, assim, se eu desempenhar mal nessa prova, eu estou validando aquilo que a sociedade interpreta que a mulher é, incapaz de matemática. E aí, na verdade, você faz a prova com o estresse natural da prova, mais o estresse da ameaça de estereótipo. Consequentemente, o seu desempenho é ruim. Porque você está tendo que nadar contra uma correnteza muito mais forte. Certo? É o mesmo raciocínio que se aplica para direção. Em direção, certo? Apesar de haver, sim, em média, uma diferença em raciocínio visoespacial, apesar de que isso diz respeito à média da população, eu, por exemplo, não tenho nenhum, essa é uma das razões pela qual eu sou incapaz de dirigir, tá? Mas existe uma capacidade, uma diferença de raciocínio visoespacial, mas não é isso que conta, porque, na verdade, o que é responsável pelos acidentes de carro é impulsividade. E, em termos de impulsividade, os homens tendem a ser mais impulsivos do que as mulheres. Impulsividade e agressividade. É por isso que a pessoa bate no trânsito e por isso que ela briga no trânsito e dá problema no trânsito. Certo? Não quer dizer que uma mulher em específico não pode ser impulsiva e agressiva e que o homem em específico não possa ser tranquilo e controlado. Mas na média da população, os homens são mais impulsivos e agressivos e as mulheres são mais pacientes e controladas. Tá? Só que existe a diferença entre o que a sociedade pensa e o que a ciência demonstra. Apesar da ciência demonstrar dessa forma, a sociedade acha que as mulheres dirigem pior. Aí o que acontece? Na hora da avaliação da autoescola, a chance da mulher ser reprovada é maior do que a do homem. Por quê? Porque o homem vai com mais confiança para dirigir, mesmo sendo pior motorista. Enquanto as mulheres vão com mais ansiedade para dirigir, pelo receio de reprovar e validar que as mulheres são piores no volante. Certo? Então, essa ameaça de estereótipo que faz com que a pessoa aumente essa carga de estresse dela, porque ela se considera responsável por ter que mudar uma realidade que ela está vivendo. E essa responsabilidade é uma responsabilidade coletiva, que envolve sim a mulher, mas envolve o homem também. O homem tem que parar de ter essas ideias disfuncionais, né, baseadas em fontes da minha cabeça, certo? E começar realmente a desenvolver uma capacidade de raciocínio analítico com base nos dados que a literatura apresenta e com base nesses dados concluir que boa parte desses estereótipos não vingam, certo? E aí, diminuindo, descredibilizando esses estereótipos preconceituosos, certo? A gente consegue criar uma sociedade melhor. Então, os homens têm contribuições para isso e a mulher tem contribuições. Não é para ficar só nos ombros das mulheres fazer essa mudança. Porque se colocar só nos ombros das mulheres essa mudança, vai, na verdade, aumentar a ameaça de estereótipo, porque qualquer frustração em tentar mudar a realidade vai cair na culpa, elas vão se sentir culpadas por aquilo ali que não está conseguindo, quando não é verdade, certo? E aí, se sentindo culpada, menos gás
menos motivação e menos força vai ter para realmente mudar a sociedade. Certo? Então, a ameaça de estereótipo é o que ela explica, ela causa, na verdade, um viés estatístico. Porque, na verdade, a estatística mostra que a sociedade funciona de uma determinada maneira, mas a sociedade pensa de outra forma. Então, a forma como a sociedade pensa alimenta o pensamento das pessoas, e aí esse pensamento alimentado piora a performance do comportamento dela ou até da própria cognição. Não, sensacional você dizer isso, Gente, e aí isso. ainda joga para um outro lado, que acaba explicando um pouco como que de um lado tem essa ameaça do estereótipo para as mulheres, e do outro tem aquela autoestima inabalável do homem, né, que a gente comenta muitas vezes aqui também. A gente vive se pegando numa síndrome de impostora, mesmo sendo melhores, mais qualificadas que outros homens em situação análoga, a gente ainda tem muita dificuldade de se sentir, de se provar, e isso agora eu vejo tecnicamente explicado, né, com essa ameaça que o Thales acabou de falar, e por outro lado, o homem parece que vendo isso, se beneficia mais uma vez e tem aquela autoestima inabalável, aquela autoestima do homem hétero que deveria ser encapsulada e vendida em todas as farmácias do Brasil, porque é algo realmente admirável. Ele mesmo não dirigindo tão bem, não sendo tão perfeito profissional, ele se acha, ele se porta dessa forma, parece que acaba explicando um pouco a antítese desse efeito. Então, mas na verdade, aí o que acontece? Muito provavelmente, os homens em geral não são tão competentes por causa da autoestima inabalável. Uhum, Tá? eles não A precisam pessoa ser. não tem. Não, mas não é nem isso aí, porque assim, existe um efeito que a gente chama de Dunning-Kruger. O efeito Dunning-Kruger é aquela relação inversa entre a confiança no próprio taco e a capacidade de acertar a bola. Tá? Então, o que acontece? A pessoa ela tem uma confiança tão grande de que consegue fazer as coisas que ela ignora tudo aquilo que ela não sabe fazer. E aí, por ignorar tudo aquilo que ela não sabe fazer, ela não vai se melhorar. Não se melhorando, ela vai ser uma péssima pessoa. Ela acredita que ela já é boa o suficiente. Eu acho esse efeito Isso. Dunning-Kruger perfeito, eu acho. Ele explica muita coisa. Inclusive, ele foi tema de uma sessão de terapia nossa para trás aí. Nem me lembro exatamente o contexto, não, mas nós falamos sobre ele. Realmente é. O Thales, gente, que pena que não tem vídeo. O Thales fez uma cara do tipo, mas eu lembro. Eu não sei de nada, não, nem Foi sei. impagável, foi impagável. Quem que é esse Thales? Eu nem sei quem é esse Thales aí que tá falando. Gente, não, e sabe, posso dar um conselho para homens que se acham? Ah. Véi, homem que se acha é a coisa mais broxante do mundo. Eu adoro homem sem autoestima, que é tipo assim, deixa eu te contar o seu valor, entendeu? Deixa eu te mostrar o seu lugar no mundo. Não vem querer achar que você sabe. Não, meu marido tem um amigo que ele é muito lindo. Ele é muito gato. Até minha mãe é afim dele. Ele é muito gato. E aí, o que eu acho que ele tem de mais belo é o desconhecimento da própria beleza. Que faz com que ele fique muito mais. É aquela pessoa que, tipo assim, ela não tem noção de quão bonita ela é. E aí, isso pra mim é o que eu acho mais incrível nele. A partir do momento que ele descobrir que ele é bonito, ele vai ficar horrível. Vai ficar tipo, nossa. Acabou. Acabou a graça dele. Eu gosto de homem sem autoestima. Eu gosto de homem, nossa, que se acha péssimo, precisa de terapia pra conseguir conviver em sociedade. Com autoestima, eu acho muito broxante. Deus me livre. Meu Deus, a Laís é um fenômeno, é assim. Olha que os Red Pill não tem boa autoestima, hein? Olha que os Red Pill não tem boa. Tem que tomar cuidado. Porque aí tem uma outra afirmação, né? É verdade. A autoestima é boa ter na metade do caminho. Boa, metade do caminho. É o princípio aristotélico de que a virtude está no meio termo, entendeu? Então você fica ali e aí tá tudo certo. Você não é nem tanto ao céu, nem tanto à terra. Aí você fica naquela zona de normalidade da população. Aí, ó, eu acho que a gente pode encerrar aí, porque já tá dando a hora do Thales. E aí ele não vai querer nem voltar pra temporada seguinte. Que eu acho que nem vai existir a segunda temporada, porque vai ser tudo uma grande temporada chamada Vida. Eu que acabei de criar. Assim, eu não a gente tenho não tem roteiro mais. mas eu acho que não, acabou. Eu só tô. Esse episódio eu só escutei. Eu não tenho contribuição nenhuma. Eu só fiquei na minha virilha esse episódio. Tipo assim, pra vida. Eu não dou conta da Laís, é muito bom. Pra vida. Não, agora falando sério, esse episódio é tipo assim, você ouvir tomando nota. Não, os cortes que vão sair, ai, Jesus amado, já tô ansiosa. Perfeitos, esse episódio eu queria ser só ouvinte mesmo, porque eu tô aqui de mera espectadora. Eu acho que a minha maior contribuição pro dia de hoje é falar que o cabelo da Laís tá lindo e pedir ela em casamento em público, que eu acho que eu não pedi hoje ainda. Pedi, Laís, já? Não, amiga. Não, pediu. Quando eu te mandei foto do meu cabelo. Pedi? Ah, então tá. Então já pedi hoje. I'm yours, darling. Passou. Aqui, Thales, a gente encerra sempre com uma dica amiga. A Bruna vai dar uma dica amiga que é pra qualquer insight que ela tem da sua terapia. Se você já observou, porque você escuta, toda dica amiga dela é insight de terapia. Ela não tá tendo capacidade de indicar um livro que você quer, a menina lê tudo. Você tem uma dica amiga pra nos dar? Porque provavelmente a Bruna não te avisou. Não, eu tenho uma dica amiga que eu catei do Thales. Então deixa eu falar antes dele, pra não correr o risco dele dar a dica que eu quero dar. Que é uma peça de teatro que o Thales me deu essa dica na nossa primeira sessão de terapia e que ele falou que tem disponível aí em alguns canais. Então, que chama-se Cyrano de
Aí eu vou precisar que você fale, Thali. Desde errar? Fala pra Você nós. assistiu? Isso. Ainda não, mas eu tô dando a dica pra todo mundo pra gente assistir junto. Eu ainda não tive psicológico A pra assistir, carinha que o não. Thales Calma. fez do tipo, nossa, que lindo que você assistiu, você levou a nossa terapia pra vida, Bruna. Eu E aí a esperava que você não decepção tivesse depois. perguntado, porque agora eu vou ter que cortar essa parte do episódio. Não, agora mas aqui foi bom você ter falado isso. Porque agora eu quero saber e imaginar o que você falou no dia pra ter essa indicação, velho. A vida da Amiga, curiosa não tem fim. é A melhor minha não. dica, amiga, é um filme que chama A Filha Perdida. Que semana passada a gente teve. Ô, Thales, eu também amo Big Brother, tá? Eu tenho vários desvios de caráter. Aí a Fernanda do BBB, ela estava comentando um desabafo muito sincero com a sua amiga sobre a exaustão na maternidade, porque ela é mãe de uma criança atípica. E, enfim, e aí ela estava falando, ela falou umas coisas muito pesadas, assim, só que totalmente acolhíveis, vindo de uma mãe em solo em exaustão. E aí, ela, ao mesmo tempo que ela recebeu muito acolhimento, ela também recebeu muitas críticas, óbvio que ela não sabe de nada, porque ela está confinada. E isso me lembrou de um livro escrito pela homônimo, né, da Helena Ferrante, que foi um filme que, pra mim, foi um dos melhores filmes do ano passado, chama A Filha Perdida, e tem um diálogo maravilhoso sobre uma mulher que decide agir como um homem. Eu acho que tem muito, pelo menos num recorte da vida dela, tem muito a ver com o que a gente falou hoje. Então eu tenho uma dica própria, que eu acabei de lembrar. É sempre assim, é sempre na base do insight. Quando você falou de uma mulher que decide agir como um homem. É nada mais, nada menos que Grande Sertão Veredas. Boa, Eu acho me que humilhou. é uma dica sensacional. Todo mundo tem que ler Grande Sertão Veredas. Você deu spoiler, o grande spoiler, mas tudo bem. Desculpa, A gente é a gente. favor do spoiler, tá tudo de boa, Eu mas sou foi totalmente um a favor do grande spoiler. spoiler. Foi tipo assim, Inclusive, eu peço, por favor, me deem spoiler. Senão eu não Julieta vou ser ter... Você vencida no sabia que final. você sabia que o spoiler melhora a apreciação estética de uma obra? Eu também acho. Eu E sou quando você. totalmente a favor do spoiler. Eu peço, por favor, quando eu tô com meu namorado, a gente sempre tá assistindo alguma coisa, ele fala, posso te dar um spoiler? Eu falo, por favor, me dê. Deve. Pra eu saber se eu quero ou não continuar nisso aqui. E aí eu vou assistir prestando atenção nesse spoiler que você me deu. Eu acho que faz todo sentido dar spoiler. Então, gente, leiam Grande Sertão Veredas. Quem pegou, pegou. Quem não E pegou, ele vai ter não que é ler gay. pra... Só pra Será? constar. Uai, não sei, né? Vamos ver. E aí, Machado de tá? Assis, eu tenho pra mim que era gay. Bom, Todo mundo é gay, amiga. Hoje em dia, então, 2024, tudo é fluido. A gente é gay, a vida é gay. A gente é tudo gay. Amiga. ó, Tá sem graça é, demais. É que a gente vai de 8 a 80 muito fácil. A gente vai de Machado de Assis a Uhum. Dercy Gonçalves numa frase. aham. É, é, eu tenho duas dicas, então, também para dar também. Uma é de acordo com. Eu até estou estudando a questão dos efeitos das histórias de terror para o comportamento. As histórias de terror ela tem um efeito pedagógico muito especial, né? Que elas ensinam como lidar com ameaças. E em 2020, se não me engano, saiu um remake de um clássico da literatura de terror, mas que foi filme também, várias décadas, que é O Homem Invisível. Não sei se vocês já assistiram a versão nova do Homem Invisível. A versão nova do Homem Invisível pega a história original do H.G. Wells, e aí ele vai transformar ele numa versão contemporânea, e que trata da violência doméstica. Eu vi com Certo? aquela mulher do Conto de Aya, The Handmaid's Tale. Isso. No É um filmão. filme muito bom, porque é proposital do filme até um determinado momento você se duvidar se o Homem Invisível é real. Por quê? Porque é a descredibilidade da mulher quando sofre violência. Então o diretor fez proposital até o final do filme, você não sabe. Eu já estou dando spoiler, né? Então o Homem Invisível é de verdade, né? Mas até um determinado momento do filme você não sabe se ele é real, e ele é sempre uma ameaça pairando na mulher lá, tá? E é muito bom, assim, muito bem claro, não é uma coisa assim maravilhosa, que você tem um negócio, né? Não é um iluminado do Kubrick, mas é muito bom. O Nominado é bem ruim, né? Você acha ruim? Horrível aquele filme. O próprio Stephen King odeia aquele filme. Gente, não, eu amo. A Laís, ela tem um gosto duvidoso, a gente já percebeu isso. Não. Tanto que você disse que tá assistindo o live action do Avatar. Muito bom. Amiga, o Avatar desenho dá uma coça no live action, assim, não tem nem comparação. Muito bom também. Eu era afim daquele Amiga, príncipe. não. O que E aí fizeram com a Katara no live Nossa, action? Acabaram com ela. Nunca gostei da Katara. Você não gosta da Katara? Nossa, acabou essa sociedade aqui agora. Não me pegava, não me pegava. Eu gostava do príncipe, do Congo, como é que ele chamava? Esqueci já. O príncipe do olho manchado? Eu era muito da- afim dele, ele era um Terra do desenho. Fogo? Isso é doença, Thales? Tô zoando. E qual que é a segunda dica, tá? Mas ele era o vilão da história, não era? Mas ele fica bom no final. Não, Inclusive, ele é um vilão, olha ele aí. ensina o Avatar a dobrar fogo, eu acho. Pelo que eu me lembro. Mentira. Aham. Entendi. Gabriel não me contou isso ainda. Tá, A vamos seguir, amiga e o gente. Avatar termina com a Katara. Tem 3 filhos.
Não, mas isso aí eu já sei. Esse foi um spoiler que eu pedi. É muito bom esse Pode spoiler. pode E ele é continuar, vegetariano, Thales. né? Ah, eu sei, ele Exatamente. é vegetariano, pô. Eu acho muito legal. Porque ele é monge, né? Aí ele ser Ele é vegetariano monge. foi um cuidado, foi muito bom. Desculpa, Mas Thales. mas você A sabe gente que promete ser um ser existe humano melhor. O existe uma popularidade dos personagens vilões entre o público feminino. O público que a masculino gente também, acha mas o público sexy, feminino. hein? Eu gosto, eu adoro aquela peça do Fantasma da Ópera, né? E Ah, as pessoas, todos torcem pro Fantasma. O Fantasma é um assassino, um desequilibrado mental, ele mata, ele joga luz na cabeça das pessoas, ele enforca as pessoas, ele é super abusivo com a Cristina e todo mundo torce pra ele. é. Então a pessoa passa a peça inteira torcendo para ele ficar com ela. Tanto que ele fez, o Lloyd Webber fez a continuação do Fantasma em que o Fantasma fica com ela, né? Então, Tem assim, essa conta? Não sabia, senão eu vou assistir. tem Love Never Achei Dies. que Love Never Dies. achei que isso fosse um Fantasma. efeito do Wagner Moura depois daquela novela que Ai, ele fez com a achei que Bebel. era depois do Capitão Nascimento. Eu que odeio Não, não. O militares, médico e o nossa. monstro também, todo mundo sempre torce pro monstro. O monstro que é sexy, que é não sei o quê. O Dr. Jack é uma porcaria. Então as pessoas têm uma tendência a gostar dos vilões das histórias, não sei por que razão. Mas tem uma explicação psicológica para isso, né? Deve ter, não é possível. Mas Complexo de existe. Estocolmo. Ai, meu Deus do céu. Esse é outro episódio aí, quem sabe, né? Mas A segunda, tá? Você falou que ia dar. mas tem uma outra, tem uma peça também de teatro que ela chama Pigmalion, tá? Pigmalion, ela foi escrita por um irlandês chamado George Bernard Shaw, e ele ganhou o Prêmio Nobel de Literatura por todo o conjunto da obra dele, inclusive por essa peça. E ele conta a história de um professor de fonética que quer transformar, que faz um acordo com um amigo dele, que vai transformar uma vendedora de flores numa dama da alta sociedade, ensinando ela a falar o inglês correto. Então ele compra ela do pai dela, aí ela fica na casa dele e ele vai torturando ela de várias maneiras, com técnicas de fonoaudiologia da época de 1910, né? E aí ela vai fazendo ela falar direito as palavras e desnaturalizando ela. Então tem todo. E é interessante ver todo o movimento da Elisa Dolittle, que é a personagem, que ela vai modificando mesmo até chegar no final. Então, mas aí o que acontece? A história dessa peça é legal porque o Bernard Shaw, ele era um socialista bastante fervoroso, né? Ele criou essa história para mostrar a diferença de classe social e de gênero na sociedade inglesa. Aí, mais para frente, na década de 60 e 50, eles fizeram fazer um musical baseado nessa peça, que é o My Fair Lady, que é o musical mais famoso da história, né? E aí, quando estavam fazendo o musical, tinha uma canção em que a Elisa ia declarar o amor pro professor. E eles acabam se apaixonando mais ou menos na história, né? Aí, quando ele ia declarar isso aí, o Bernard Shaw já tinha morrido e os autores entraram em contato com a esposa dele para tentar autorizar, incluir essa cena. E a esposa dele falou que não era para incluir, porque na filosofia do marido dela, a declaração explícita do amor entre os dois iria alterar totalmente o sentido da história. Aí o letrista, né, que é o Alan J. Lerner, fez uma versão em que tem uma declaração de amor implícita, tá, que é uma música bem famosa, que é I Could Have Danced All Night, em que ela usa a metáfora da dança para explicar como ela é apaixonada pelo professor, mas não fala o amor. Então a peça inteira ela não tem nenhuma menção sobre o amor. Então realmente é uma história que vai tratando de uma relação super abusiva, tá? Totalmente desproporcional entre duas pessoas, um homem e uma mulher, que trata também de questão social, de diferença de pobreza e riqueza, de um monte de coisa, tá? Questão linguística, eu uso essa peça para falar sobre preconceito linguístico com os alunos, porque ele coloca como se o único inglês correto fosse o inglês que ele falasse, e todo mundo estava na sarjeta porque falava inglês errado, né? Então, uma peça bastante rica e que dá para você acompanhar, tem tanto o filme do Pigmalion quanto tem o filme do My Fair Lady. Os dois são ótimos. Mesmo o musical tendo essa questão aí, mas é maravilhoso. As músicas são ótimas. Tem até a versão brasileira dela completa no YouTube. Se você colocar My Fair Lady Brasil no YouTube, você vai ver a versão toda encenada aqui no Brasil, que teve em 2007, com filmagem profissional, e aí você consegue assistir. Então fica aí a dica de uma peça que você tem que ter uma leitura dela, que ela é bonita, é boa de assistir, mas que ela trata de uma realidade bastante problemática, de um sexismo profundíssimo, tá? O Henry Higgins, com certeza, foi um dos primeiros incels da sociedade aí da ficção, entendeu? Porque com certeza Thales, foi por causa dessa peça que eu escolhi fazer terapia com você e foi o maior acerto, assim. E você não sabe disso, eu acho que talvez você não soubesse por outra forma, mas a pessoa que me indicou você, que diz você que não conhece, por questões éticas, estava contando nessa versão estendida da terapia que a gente faz, ela estava contando dessa peça. E aí, na hora que ela falou isso, eu falei,
eu preciso mudar de terapeuta e foi um grande acerto. Então, assim, acho que esse episódio tá com dicas amigas preciosíssimas. E eu fiquei de vela aqui por um momento, mas tudo bem. Gente, ô Thales, muito obrigada. Aqui, Bruna, os nossos ouvintes estão reclamando que a gente não tá colocando emoji mais no final dos episódios. Vamos colocar, então, aquela carinha do teatro? Se você ficou aqui até o fim do episódio, coloca a carinha do teatro na foto que vai ter a capa desse As episódio. máscaras. Thales, Isso. muito obrigada, que prazer, que prazer. E te Imagina. encontro em breve, né? Óbvio. Não vai ser só agora, né? Te encontro em breve. Aqui no Helena, no lançamento do seu livro. Que honra te conhecer. Obrigada mesmo por ter vindo, viu? Eu que agradeço. Muito obrigado pelo convite. Tô aí. Muito obrigado mesmo. Thales, a gente agradece demais, foi excelente, eu acho que tem potencial, como eu te disse desde o convite, de ser o melhor episódio da temporada, porque eu acho que eu vou ficar ouvindo diversas vezes, tal qual nossas terapias, porque realmente foi muito, muito bom. Obrigada demais por aceitar participar, por contribuir tanto com a minha saúde mental, tô brincando com o episódio. E é Então tá isso, bom, gente, Bruna, até para a de rasgação de próxima. seda. Beijo, gente. Ah, até parece, você que canta ele. Esse episódio eu não vou cantar porque o meu marido vai ter que ouvir. Beijos.